A morte para a igreja, ela é muito mais uma transformação, uma passagem do que um fim. A morte, nós vivemos uma outra dimensão. Devemos viver bem aqui, mas nos apresenta também que a nossa vida aqui na Terra existe uma finitude. A morte é como se fosse um salto, um caminhar, uma passagem, não um fim. Uma passagem para onde? Para algo maior, para algo melhor, para aquilo que podemos dizer que o ser humano busca, que é a sua realização plena. A igreja acredita que a realização plena, o descanso, só acontece em Deus. E por isso essa necessidade, essa importância de um dia estarmos com Ele. Uma vida em Deus e que ali nós vamos encontrar a nossa realização plena, a nossa realização total. A morte, ela nos apresenta esse medo por alguns fatores. Em primeiro lugar, a questão mesmo da incerteza. Por mais que a gente tenha fé, por mais que declaramos uma fé numa vida eterna, na existência de Deus, mas é uma incerteza. O pós-morte é sempre um mistério. Todo mistério nos dá um pouco de medo. Como as pessoas perguntam, não existe vida pós-morte? Nós falamos pela nossa fé, nós falamos pelo testemunho de Jesus Cristo, quando veio, que acreditamos nele e vem nos dizer da ressurreição. Mas é esse mistério. De um lado, um mistério daquilo que vai acontecer depois da morte. E outra questão também que a morte nos causa um medo, o deixar. O morrer é você deixar entre aspas, porque nós acreditamos numa comunhão, mas o deixar a minha casa, a minha família, os meus bens, os meus apegos. Então também isso me causa um medo. O medo nem sempre é negativo. Todo mundo acha que o medo é negativo. O medo nos protege de muitos acidentes. Eu tenho medo de colocar a mão numa cobra peçonhenta, isso é bom. Mas o medo também, com relação à morte, ele também pode ser um resultado assim, pode atormentar muito o ser humano, quando é muito grande, ele perturba muito. E o que me faz superar um pouco esse medo? O que me faz superar um pouco esse medo é a fé. A fé e a esperança. Olha, Deus tem uma promessa, eu acredito nela e eu espero alcançá-la, que é o reino de Deus. O luto precisa ser vivido. A dor da perda de alguém também precisa ser vivida. Não podemos negar a dor do outro. Não podemos negar a nossa dor também quando perdemos alguém que amamos. Por isso, quando alguém está sofrendo com a morte de uma pessoa, tem que deixá-la, viver o seu momento, viver o seu luto. O que nós podemos fazer é convidá-la a dar um salto. Acho que no momento da morte de alguém que nós amamos, nós somos convidados a dar um salto. Um salto o quê? Um salto na nossa fé. Tem o direito de chorar, tem o direito de sofrer, tem o direito de viver, de questionar, mas a fé vai me dizer o seguinte, que em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas, que brote a esperança. Não pode ser um choro, uma lágrima de desespero. Tem que ser um choro, uma lágrima, mas também com esperança. São Paulo é muito claro nisso, O Deus que nós acreditamos não é o Deus da morte. O Deus que nós acreditamos é o Deus da vida. E é isso que me coloca de pé. É isso que me faz olhar para a frente. Eu acho muito bonito no Evangelho de João, quando narra a crucifixão de Jesus, fala que havia aos pés da cruz algumas mulheres e de pé a sua mãe. O que é estar de pé? Não é só uma questão física de estar de pé, mas é alguém que estava sofrendo, mas alguém que não perdeu, não caiu, não entregou-se. É alguém que estava firme, de pé, na certeza de pé para continuar caminhando. Estar de pé significa um olhar para a frente. Quando alguém perde alguém que ama, você chega e fica fazendo discurso, não adianta. A pessoa quer viver a dor dela e ela tem o direito de viver a dor dela. Ela precisa viver a dor dela. Então a questão é você levar essa esperança. Dá um abraço. Olha, estou rezando por você. Estou aqui. Confie em Deus. Um abraço de alguém que diz o seguinte, olha, mantenha-se firme. Um abraço de alguém que diz, confie. Assim como eu estou te abraçando, sinta-se também abraçado por Deus. E tenha certeza que Deus, Ele não está numa poltrona assistindo de uma forma indiferente à sua dor. Deus sofre conosco, tem a maneira dele sofrer conosco. E com certeza, no momento certo, nós vamos sentir isso, entender isso e vivenciarmos isso. A igreja, ela coloca o seguinte, que para você apresentar-se diante de Deus, precisa estar num estado de pureza, de perdão, integral e total. E o purgatório, a igreja diz o seguinte, ninguém de nós, quando vai morrer, vai estar totalmente santo, totalmente puro. E às vezes existe um momento, uma passagem. Uma passagem não com um medo, um castigo,
mas uma passagem de purificação. Purgar significa purificar-se, né? Se apresentar-se diante de Deus na condição de uma total santidade, de uma total pureza. Ninguém passa para a nossa vida que nós amamos que nós nos tornamos indiferentes. E isso é importante, é alguém que fez parte da minha história. Então é direito, e devemos lembrar, tanto é que a igreja reza pelos mortos, nós recordamos os nossos mortos, nós temos finados que nós lembramos os nossos mortos. E aqueles que fizeram parte da nossa história de uma certa forma mais de perto, mais íntima que nós somos, nossos familiares, nós vamos lembrar de uma forma diferente. Então aqui que está a questão, temos o direito, devemos lembrar, quem são os santos? São pessoas que viveram aqui e morreram. A partir do momento que eu peço a intercessão dos santos, eu estou pedindo que eles se lembrem de nós, que rezem por nós. E isso é muito bonito porque a igreja vai nos falar justamente a partir daquilo que a igreja professa nos seus dogmas, que é a comunhão dos santos. Existe uma comunhão entre nós que estamos caminhando aqui, aqueles que caminham no purgatório e aqueles que encontram no reino dos céus. E rezamos uns pelos outros. Assim como hoje uma pessoa passa perto de meu padre, reze por mim. O Papa continuamente está pedindo, reze por mim. Por que alguém que está no reino dos céus não pode rezar também por mim? A reencarnação você nega um pouco o processo salvífico que Jesus nos trouxe, porque reencarnar você se salva. É um processo que vai acontecendo por você. A Igreja Católica diz não, que nós somos salvos uma vez por todas em Jesus Cristo, Ele nos salvou. E as nossas obras, a nossa fé é uma participação nessa salvação. Então, a reencarnação, ela nega que nós somos salvos por Jesus Cristo. A morte é um problema para nós. A morte é um problema nós humanos. A morte, entre aspas, entende o que eu vou dizer? Ela não é um problema para Deus. Porque ali Deus sabe que a pessoa vai estar melhor, que a pessoa vai se realizar. É para ali que nós caminhamos, para a realização plena em Deus. Santo Agostinho fala que tem uma alma inquieta que só vai descansar em Deus. Então, é muito mais um problema para nós do que um problema para Deus. Agora, por quê? Nós somos finitos. A finitude faz parte da nossa condição humana, da nossa natureza humana. E o fato de sermos finitos, isso significa que, o que é finitude? Com 10 anos, 15 anos, 50, 60, 90, 100? Não, existe uma finitude. Alguns vivem mais, outros vivem menos, mas faz parte de toda da nossa condição humana. Nós devemos ter consciência de uma coisa, nós não somos seres infinitos. Existe uma finitude humana, nós somos seres para a vida eterna. Nós precisamos de uma matéria, de algo físico. É aquela pessoa que morre, cai num rio, nem que seja assim, um pedaço de osso você quer encontrar, você quer enterrar. Então aquilo é importante. Tem lá o acidente que aconteceu, brutal em Brumadinho, até hoje estão lá procurando ossos, né? Por quê? Porque isso é importante para a família, para algumas pessoas é importante. Isso nos dá a certeza, olha, está aqui, ainda está aqui perto. Cada um vive o seu luto de modo diferente, cada um faz a sua homenagem de forma diferente, uns levam flores, outros não, outros rezam. É a maneira que nós temos de expressar os nossos sentimentos. Não tem nenhum problema cremar. O que a igreja questiona é o que fazemos com as cinzas. Né? Por que guardar em casa? Ninguém enterra seu defunto no quintal da sua casa. Por que está ali? A igreja permite a cremação. Eu mesmo já fiz a encomendação num crematório. Tem algumas instruções, né? Cuidado com o panteísmo, diluir na natureza, de outro lado também ficar cultuando, às vezes, em ambientes, né? Então, isso depende muito de nós. A missa sétimo dia, ela tem um sentido assim de um ciclo. Claro que a gente tem que sentir do sétimo dia, olha, 7 dias atrás, porque a gente tem muito disso, né? 7 dias atrás eu estava ali, 7 dias, quer dizer, termina um ciclo, mas não precisa ser no sétimo dia, é mais uma questão nossa, para dizer assim, no ciclo, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha amiga, faleceu justamente há 7 dias atrás. E isso mostra que houve um ciclo, mas não necessariamente precisa ser no sétimo dia. É bom, né, para dizer um ciclo, como se fechar, vamos caminhar, vamos continuar lutando, vivemos de uma forma mais intensa, mas a vida continua. Mais do que falar da morte, a gente tem que falar de esperança, a gente tem que falar de uma realização. Nós somos criados para Deus. Toda vez que um comprimido para dor de cabeça que a gente toma, a gente está lutando contra a morte. Uma cirurgia que a gente faz, a gente está lutando contra a morte. E devemos lutar. Mas, ao mesmo tempo, é um olhar de esperança, um olhar para a frente. Para aquele que crê, a vida não é tirada, mas transformada. É que nós devemos acreditar. E acreditar que nós caminhamos para Deus e só nele nos realizaremos plenamente.